Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Santo, Deus amado, Deus querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos entrando no 10º dia de 30 dias da campanha Reforma a Casa. Pedimos ao Teu Espírito que continue fazendo a obra. Toda obra, meu Pai, quando ela está sendo feita, ela balança as estruturas. Toda reforma, Pai, ela mexe com coisas, situações que muitas das vezes abalam as nossas estruturas. Por isso nós entendemos a reforma pela qual a tua casa está passando. Nós entendemos reforma pela qual a nossa vida está passando. E te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para entender esta reforma, para entender, meu Pai, esta mudança, para entender essa transformação. Porque, meu Deus, o que é reformar? Reformar é pegar algo que está deformado. Reformar é pegar algo que está defeituoso. Reformar é pegar algo que de repente está quebrado, sujo, com defeito e transformá-lo em algo reutilizável, em algo em condições de uso, voltar aquele algo a uma perfeita condição de uso novamente. E quando o Senhor deu a direção dessa campanha Reforma a Casa, nós vamos entender que o Senhor olhou para a terra e viu em nós coisas que precisam ser transformadas, reformadas. O Senhor viu em nós essas estruturas, que a nossa estrutura não estava de acordo com a tua vontade, que o Senhor precisaria edificar. E a edificação é um dos elementos mais importantes que compõem a estrutura de uma reforma. Uma vez que a estrutura, Pai, ela sustenta e suporta todas as cargas internas e externas de um projeto. E, em decorrência disso, Senhor, é normal, é natural que, ao mexer com as nossas estruturas, nós venhamos sentir de alguma forma. Visto que, assim como a nossa carne, para chegar aos nossos ossos, ela precisa ser cortada, rasgada, e até que chegue a um osso que porventura tenha sido quebrado para que seja restaurado. Então precisamos passar pela cirurgia, a carne é cortada, há uma dor, há um processo de restabelecimento, de repouso, para fechar aquele corte, depois do osso ser colocado de volta no lugar. Algumas vezes precisa de ajuda para que aquele osso volte, e nunca mais, algumas vezes, vai voltar a ser como antes. Pai, é difícil, é muito difícil o processo de reforma. E vale também, meu Pai, ressaltar que qualquer sinal estranho, em desacordo, percebido na estrutura, ela deve ser imediatamente verificada, neutralizada, visto que a estrutura
ela não pode ter nenhuma rachadura, a estrutura ela não pode ter nenhuma brecha, porque senão ela enfrentará o abalo e quem sabe a queda de uma casa, e a casa somos nós. Reforma a minha casa, Pai. E se para reformar a minha casa o Senhor precisar me mostrar quem é quem, e dentro dessa situação eu precisar abrir mão, que o Senhor fortaleça e capacite. Não apenas o emocional da minha filha, porque o Senhor também está reformando ela, a casa dela, como o meu também. Mas o que não dá é ficar com a estrutura abalada, ficar com o alicerce abalado, só para ter uma casa bonita. Uma casa que aparentemente está cheirosa, florida, mas as estruturas estão corrompidas, estão sendo comidas por cupim, e de repente, num sopro, ela pode cair e ainda carregar junto com ela muitas vítimas. A tua palavra ela vai relatar a história de de duas casas, onde uma foi construída sobre a rocha e a outra ela foi construída sobre a areia. E a tua palavra, meu Pai, ela vai dizer que soprou o vento, a tua palavra vai dizer que a chuva veio forte, as águas, e ela vai bater sobre as duas casas. A que foi construída na rocha e a que foi construída na areia. E a tua palavra relata, Pai, que é o mesmo nível de chuva. Não foi a chuva mais forte que bateu em uma e mais fraca na outra, não. Foi a mesma chuva que bateu em uma, bateu na outra. E de forma que a chuva, a casa que estava com a sua estrutura, estava estruturada sobre a areia, ela não suportou e ela caiu. Mas a casa, Pai, que estava estruturada sobre a rocha, a tua palavra relata que ela suportou todo aquele vento, toda aquela chuva, que a casa edificada sobre a areia não suportou. Mas ela suportou, porque a sua estrutura estava edificada na rocha. Às vezes, Pai, estamos vivenciando num castelo, mas um castelo construído na areia. Um castelo lindo. É um castelo, meu Pai, bonito de se ver. É um castelo que às vezes pode estar todo florido. É um castelo, meu Pai, que causa até inveja quando os outros olham. Mas é porque eles não estão vendo aonde está a estrutura, aonde estão as colunas, aonde está, meu Pai, alicerçado esse castelo. E outras vezes olhamos um casebre pequeno, simples, um casebre, meu Pai, aonde olhamos e dizemos, não passaria uma noite nesse casebre. De tão humilde, frágil que ele deve ser, com certeza um vento derruba esse casebre. Ele é muito velho, ele é muito ultrapassado, ele é muito insignificante. Mas o que não sabemos é que a estrutura desse casebre, a raiz desse casebre, a coluna desse casebre, ele está, meu Pai, edificado sobre uma rocha que meu Pai não permitirá que nada o abale. Espírito Santo, queremos ser como este casebre, que
ninguém dá nada por nós. As pessoas acham que estão enganando, as pessoas acham que estão brincando, as pessoas acham que estão nos iludindo, acham que somos bobos, acham que estamos sozinhos. Mas, meu Pai, a nossa raiz está em Ti. A nossa raiz está na rocha que é o Senhor. É assim, meu Pai, que nós queremos pedir que o Senhor reforme a nossa casa. Que o Senhor nos ajude, Pai, a trocar de revestimentos, a alterar, meu Pai, o nosso ser. Que o Senhor, meu Pai, venha nos dar sabedoria para trabalhar cada área de nossa vida debaixo da Tua vontade e do Teu querer. E que nós não venhamos brincar de ser cristãos. Porque, como já dissemos, Satanás não brinca de ser Satanás. Hoje, nos dias atuais sobre a terra, há multidões, meu Pai, que se intitulam evangélicos, mas estão brincando. Nós aprendemos, Pai, que o cristão que o Senhor salva precisa ter necessidade de salvar outras almas e buscar ganhar outras almas. Mas, meu Pai, o mundo está cercado de modinha, de pessoas que aderem à doutrina cristã sem se converterem de fato. Pessoas, meu Pai, que estão convencidos de que são convertidos, que até estão na igreja por obrigação, porque se não forem, acreditam que poderão ser punidos, castigados, perderão algumas regalias, mas na verdade seus corações, suas mentes estão em outros lugares. Na verdade ainda não alcançaram a conversão da sua alma e não entendem que conversão fala de arrependimento, fala de mudança do estilo de vida e fala de não saber vivenciar sentido. Fala de deixar coisas que te desagradam para estar na tua presença. Fala de mudança de comportamento, mudanças de palavreados fúteis, mudanças, meu Pai, que infelizmente muitos cristãos não querem praticar, não estão aceitando em suas vidas. Fala de visão. Visão, meu Pai, que muitas das vezes temos para os outros, mas quando o nosso telhado é de vidro, não queremos ver. Não queremos ver os nossos erros, os erros no meio dos nossos, mas queremos olhar os erros no telhado do vizinho. Essas mudanças que precisam ser feitas, mas que não estamos dispostos a fazer. Quando assim procedemos, ainda não estamos convertidos, mas convencidos. Precisamos deixar de ser pessoas que não estão priorizando as suas almas. Temos que priorizar a salvação da nossa alma e passar a servir a Ti, a seguir o Teu caminho, meu Pai, a desejar estar lado a lado contigo. Mas não estar com um pé no Senhor e o outro pé no mundo, não. Estar contigo com os dois pés. E não como crente Raimundo, que costumamos dizer, pé na igreja e pé no mundo. E pé no mundo não significa, meu Pai, praticar as coisas do mundo no mundo. Porque tem muitos dentro da igreja praticando as coisas deste mundo dentro da própria igreja. Pai, que o Senhor nos transforme. Porque a Tua palavra em Êxodo capítulo 22, versículo 51 vai dizer: sede santo,
que eu sou santo. Serei santo porque o Senhor teu Deus é santo. Então, meu Pai, santidade é o que precisamos buscar para que tenhamos a nossa vida transformada. Santidade é o que precisamos buscar para que tenhamos a nossa vida reformada, a nossa casa reformada. Santidade. Muitos dizem que tem um coração em ti, que buscam santidade, mas estão caminhando fora da tua vontade. Tem dificuldade de temperamento. São pessoas, meu Pai, duras, com corações de pedra, que ainda não foram trocados pelo coração de carne, porque falta o teu Espírito Santo. Então, meu Pai, reforma a casa. Mesmo que isso venha doer, reforma a casa. Mesmo que isso venha nos machucar, reforma a casa. Mesmo que isso venha, meu Pai, arrancar pessoas da nossa vida, reforma a casa. Mesmo que venhamos ficar sozinhos, mas reforma a nossa casa, porque nós queremos ir para o céu. Nós não queremos fazer negócio com esse mundo. Nós não queremos ficar bem, ficar de boa com as pessoas aqui da terra e colocar em risco a nossa salvação. Nós queremos ficar bem contigo. E ficar bem contigo, meu Pai, requer muitas das vezes perder amigos, perder companheiros, perder amizades, perder até muitas das vezes de família, de parentes. Porque, meu Pai, a tua palavra vai dizer que bem-aventurado é aquele que for abandonado por pai, mãe, esposa, filhos, filhas, por causa de ti. Mas às vezes vemos o contrário. Abandonamos a ti por causa de pai, de mãe, de filho, de filha. Abandonamos os teus princípios para poder fazer a vontade de pai, de mãe, de esposo, de filha, de filho, de parente. E ainda achamos que estamos agindo certo. Pai, que o Senhor reforma a nossa casa. Quanta coisa temos que mudar. Quantas coisas precisam ser mudadas em nossas vidas. E toda vez, meu Pai, que o Senhor nos chama a conserto, toda vez que o Senhor nos chama a reformar a nossa casa, meu Pai, nós incomodamos o inferno. E junto com o inferno, nós incomodamos pessoas que vão para o inferno. Pessoas que estão optando a ir para o inferno. Porque aquelas que querem ir para o céu abraçarão a causa da reforma e não aceitarão mais permanecer no erro e no pecado que condena a alma. Assim, meu Pai, toda árvore boa passará a produzir bons frutos, mas a árvore má, essa produz frutos maus. Por mais que falamos, não escuta. Por mais que ensinamos, não aprende. Por mais que debatermos, meu Pai, não seremos ouvidos, porque é árvore má, que só tem uma coisa para dar: frutos maus. Não queremos ser essa árvore, queremos ser árvore boa, que dê bons frutos, porque certa feita o Senhor, meu Pai, amaldiçoou uma árvore, porque ela não deu fruto para ti. Não queremos ser amaldiçoada por ti. Meu Pai, queremos ser bem-aventurados, abençoados, e queremos entrar no reino dos céus. Porque o Senhor, meu Pai, antes de entrar no reino dos céus, o Senhor também conheceu o espinho da coroa. E às vezes a reforma nos faz conhecer espinhos. Espinhos, meu Pai, que estavam escondidos no meio das rosas. Rosas que são simplesmente aparência. Mas quando nós começamos a limpar, lapidar, reformar a casa, os espinhos começam a aparecer e nos espetar. E se nós não mantivermos o posicionamento de querer ir para o céu, nós podemos sim, meu Pai, sucumbir da fé e acabar, meu Pai, rejeitando a porta estreita, trocando pela porta larga. Por isso, Deus, não permita. Por mais que os espinhos nos espete, Ele espetou também a Ti. Que nós venhamos permanecer, que nós venhamos ser remanescentes,
ser fiel até o fim nesse projeto que estamos de oração, nesse propósito de oração de reforme a minha casa. Repito, reforma dói, reforma machuca, reforma fere, mas eu tenho certeza que no final valerá a pena. Porque, meu Pai, muitos querem receber bênçãos. Meu Pai, muitas das vezes nós queremos receber bênçãos, mas poucos são aqueles que querem pagar preço. Muitas das vezes, Pai, queremos ouvir a Tua voz, mas não queremos ler aonde a Tua voz está, que é a Bíblia Sagrada. Queremos ouvir a Tua voz através da boca dos outros profetas, mas não queremos colocar a nossa cara no pó e falar contigo. Pai, muitas das vezes queremos realizar os nossos sonhos, mas poucas vezes queremos saber se os nossos sonhos estão em concordância com aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. Muitas das vezes, Pai, nós dizemos que somos cristãos, mas poucas vezes queremos seguir as leis dos Teus mandamentos. Muitas vezes, Pai, nós dizemos que o Senhor está nos castigando. Não, o Senhor não castiga. O Senhor nos permite e nos coloca à prova. Pai, muitas das vezes nós dizemos que o Senhor não nos ama, mas é mentira. O Senhor nos ama sim. O Senhor nos ama e nos ama muito. E se estamos sofrendo, se estamos passando por dificuldade, a grande maioria das vezes é consequência dos nossos próprios atos, da nossa própria rebeldia, da nossa própria rejeição, de não querer aprender com humildade e ouvir as nossas lideranças com humildade. Não queremos ser chamados a atenção quando erramos e somos soberbos. Aí, meu Pai, colhemos pelos nossos frutos. Mas o Senhor nos ama, o Senhor nos ama muito. E ai de nós se não fosse o seu amor por nós. Muitas das vezes, Pai, experimentamos a dor do pecado. E na primeira prova, abandonamos o Senhor e damos a desculpa que vamos sair da igreja porque isso ou aquilo outro. Mas, meu Pai, esquecemos que o Senhor sofreu até o fim e não abandonou a sua morte de cruz por nós. É fácil jogar a culpa nas costas de 1, 2 ou 3. Difícil é seguir a tua palavra que diz ser fiel até o fim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pai, não queremos nos iludir, não queremos nos enganar. Repreendo o espírito de engano, porque, meu Pai, precisamos nos lembrar sempre que o Senhor é Deus, misericordioso e bondoso, mas também é fogo consumidor, e que o homem sempre colherá aquilo que ele semear, como diz Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso ele vai colher, isso ele ceifará. Obrigada por tudo, por mais esse dia da oração, em nome de Jesus. Amém.